No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar sobre o podcast Praia dos Ossos. Ou seja, o podcast de hoje vai ser Inception, um podcast falando sobre podcast. Para quem não sabe, o podcast Praia dos Ossos... Metalinguagem, né, Ramon? Como é? É uma metalinguagem. Exatamente. Bom, para quem não sabe, o podcast Praia dos Ossos foi produzido pela Rádio Novelo e conta a história sobre o assassinato de Ângela Diniz, que ocorreu em 30 de dezembro de 1976. Mas a treta foi que durante o julgamento do assassino, quem foi julgada foi ela, e não ele. Mas enfim, não vamos começar ainda a queimar a pauta. Vou começar aqui apresentando quem está comigo hoje no programa, que já se manifestou aí, Bianca, que é nossa porcolonista, está sempre aqui no VaraCast. Dê seu olá. Olá, pessoal! Muito bem, foi econômica. É começo de ano, a gente está meio devagar ainda. Muito bem, muito bem. E quem está de volta aqui no VaraCast, depois de anos, saiu do rehab lá dos viciados em série, ela, Elaine Andrade, que também já contribuiu com a Pocilga e está aqui de volta novamente no VaraCast. Olá, Elaine. Olá, muito obrigada pela apresentação, muito bom estar aqui de novo. Que bom que lembraram de mim aí de novo. Não, foi inclusive você que indicou Bianca aí para participar do Pocilga. Você já fez uma grande contribuição aí para o nosso site. Total. Mas então é isso, já fiz a apresentação, então vamos começar com impressões iniciais sobre o Praia dos Ossos. Quem quer começar falando? Começa, Elaine. Você que não tinha muito hábito de ouvir tanto podcast e começou meio que agora também, por esse ano agora, em 2020, aliás, ano passado, né? O ano que durou 4, né? Isso. Foi, né? Eu acho que eu comecei em 2019, na verdade, já, e que foi justamente por influência da Bia também. Mas eu não posso estar enganada, Bia, porque eu comecei escutando Folha de São Paulo, Mamilos, e realmente, uma vez a Bia falou que era um caminho sem volta, e de fato né? Então, sobre o Praia dos Ossos, de fato, nessa minha parca ainda experiência com podcasts, né? Eu achei um podcast excepcionalmente bem feito, né? Em todos os sentidos, em termos de roteiro, em termos de apuração de fatos, que a gente que é jornalista, né, Bia? A gente fica imaginando ali como é que deve ter sido o trampo de ter reconstruído, né, a história da Ângela Diniz, o próprio julgamento. E elas falam um pouco, né, disso, da dificuldade que foi, acho que no primeiro episódio, inclusive, da dificuldade que foi em ter peças de jornal, peças de rádio, elas, se eu não me engano, elas não conseguiram nada mesmo, né? Isso, elas falam que a parte de rádio que elas não conseguiram, e usou uma pessoa, ficava tipo lendo alguns textos da época, como se fosse algo feito pelo rádio de da jornal, época. Exatamente, né? Que eu achei isso daí, esse era uma das outras coisas que eu achei sensacional, que elas explicam nesse primeiro episódio, que elas regravaram, né, uma locução que foi feita e que parece, que lembra muito, né, aquelas reportagens do Repórter Esso, né? Quem estudou jornalismo lembra, né, do Repórter Esso também. Então, achei. Esse é o meu primeiro destaque mesmo, um jornalismo de qualidade mesmo, bem apurado. É um trabalho muito minucioso, né? Como a Elaine estava falando, só para concluir esse raciocínio dela, é tão detalhado que e ao mesmo tempo você entende que elas foram, ao mesmo tempo que elas estavam montando um quebra-cabeça da história,
elas também estavam imersas nessa própria história, então elas estavam assim, elas tentavam ser aquele sujeito imparcial ali para narrar a história, mas você vê que é um pouco muito difícil, e esse é o grande desafio do jornalista, né? Então elas transmitem que somos seres humanos, então elas transmitem essa humanidade do jornalista também, que é difícil de separar, que elas, em vários momentos, elas se viram em circunstâncias em que elas precisaram, peraí, vamos tentar olhar de cima todo esse quebra-cabeças e não se envolver tanto. E a própria Branca Viana fala que era inevitável você não se envolver, não se sensibilizar com a história daquela mulher. E você falando aí que era dificuldade de encontrar recortes de jornal, informações históricas e registros sobre a Ângela Diniz. O que me chocou mais é que, tipo assim, eu acho que é no último episódio que tem um plot twist, assim, totalmente inesperado, e que elas conseguem achar totalmente... elas nem estavam procurando, elas conseguem achar a voz da Ângela, né? Tinha a voz da Ângela. Então, elas passaram, sei lá quantos anos, acho que foram uns 2 anos de pesquisa e apuração, se eu não me engano, fazendo toda essa pesquisa, e elas ficavam assim muito curiosas, porque em nenhum material elas conseguiam um áudio que definisse a voz, desse uma cara, além do rosto, desse uma voz para aquela pessoa na imaginação delas, que elas estavam recriando, né? E aí no último episódio tem esse plot twist, eu já tô dando spoiler aqui, mas se a pessoa chegou nesse podcast, a gente tem que deduzir que no mínimo ela já sabe do que se trata, né? Sim, com certeza. E aí também tenho... eu tenho que registrar aqui como primeira impressão de que esse Praia dos Ossos vem de uma leva de podcasts produzidos pela Rádio Novelo, que são de um primor técnico impressionante, assim, em comparação às outras coisas que a gente tem acostumado a ouvir, que já são consideradas muito boas, tipo assim, e nessa linha, vamos comparar nessa linha de storytelling, por exemplo, que é contando uma história, uma narrativa tipo documental, que é o que a gente tinha aqui como top of mind desse tipo, desse gênero, era o podcast Humanos, né, do Projeto Humanos, o caso Evandro, que também vai virar série da Globoplay, já tem um livro para sair publicado, né, do jornalista Ivan Mizuzaki, tem a nossa review lá na Pocilga sobre ele, foi o primeiro review de podcast que a gente fez, e aí você vê que quanto que a gente está evoluindo, e aí a Rádio Novelo está com uma série de podcasts muito bons, e esse especificamente, ele se destaca por esse gênero, assim, ele foca no storytelling, contar a história, o documental que aconteceu, né, um registro da realidade. E aí ele mostra assim, o quanto que os nossos jornalistas, a mídia tem se empenhado mesmo em produzir conteúdo de qualidade para essa nova mídia que é o podcast, né? Sim, com certeza. Isso que você falou da jornada de encontrar o áudio da Ângela Diniz, aí eles encontraram um comercial, né, de um cartão de crédito, e é bizarro que, tipo, tem várias pessoas, né, outras celebridades, entre aspas, da época, e todas têm uns áudios, assim, que fala por 1 minuto, 2 minutos, e o dela é rapidinho, né, você vê que, tipo, até nisso ela foi menosprezada, só era mesmo a questão da beleza, coisa do tipo, mas ninguém queria que ela abrisse a boca para falar, né. E Bianca, você fez essa comparação com outros podcasts de storytelling, principalmente o caso Evandro, que foi o que virou o hype, né, dos últimos anos. Eu diria que o caso Evandro ele é muito complexo, né, envolve muitas coisas, envolve política, e acaba que esse Praia dos Ossos, por mais que tenha acontecido nos anos 70, né, em 1976, que aconteceu
o assassinato, mas infelizmente em 2020 ele é mais atual do que nunca, né? E quando eu escrevi o texto sobre o review que eu fiz sobre o podcast Praia dos Ossos, uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu estava ouvindo um outro podcast que também é do Ivan Mizanzuki, que é o Anticast, mas que na ocasião não era ele que estava apresentando, né? Quem está apresentando agora é a Gigi Camargo, que é a produtora do podcast. E ela entrevistou, né, a Branca do podcast do Praia dos Ossos, e tem mais outras duas convidadas, e uma das coisas que me chamou a atenção é que, tipo, elas fizeram um podcast, só tinham mulheres falando, e elas comentam que, tipo, mais de 70% do público que estava ouvindo o podcast era do público feminino. Então, assim, é um tema que não chama atenção aos homens. E eu tava lendo coisas do tipo, sobre a questão do lugar de fala e coisas assim, que acaba que, tipo, se ficarem só as mulheres falando sobre esse tipo de coisa, não adianta, né? Porque o machismo estrutural não tá só nos homens, né? Tá na sociedade como um todo. Então, se os próprios homens também não falarem sobre o assunto, não se interessarem sobre isso, não vai adiantar, né? As coisas vão continuar do jeito que estão. Aí por isso que a gente faz também o paralelo com o que aconteceu com a Mariana Ferrer, né? Que estava sendo julgada agora em 2020 e o julgamento dela, se duvidar, foi até pior do que o que aconteceu com a Ângela Diniz, porque ela, até dentro dos padrões da sociedade, tipo, ela era virgem, né? Tipo, o caso que aconteceu com ela perdeu a virgindade naquele assunto e mesmo assim ela foi tratada como se fosse uma vadia que fica postando fotos na internet, não sei o que, não sei o que. Isso é bem bizarro. Mas vamos chegar lá nesse ponto. Vamos começar então agora a falar um pouco dos destaques entre os 10 episódios. Me contem aí o que é que chamou a atenção de vocês. Eu acho que o meu favorito... é difícil, né? Um episódio favorito, porque realmente... Mas eu acho que o que eu mais gostei talvez tenha sido do próprio julgamento mesmo. Porque eu me senti como se estivesse lá. Foi muito legal mesmo, porque eu me senti como numa máquina do tempo mesmo, sabe? Que elas descrevem de uma forma... O roteiro desse podcast é sensacional, porque as descrições são feitas de uma forma muito, muito delicadas, mas também muito fiéis, né? Porque, como a Bia falou, é difícil, eu imagino, né? Pelo menos falando como jornalista, eu imagino que deve ter sido difícil para as jornalistas, né? Para a pessoa que fazia a pesquisa, para a própria Branca Viana, descreverem com tanta imparcialidade, assim, né? E, de fato, isso... Eu acho que elas conseguiram muito sucesso nessas descrições. Então, o julgamento, para mim, foi especial, porque eu me senti como se estivesse lá. Eu senti até o calor, que ela tem uma hora que ela comenta assim, imagine uma sala de não sei quantos, né, um calor de Cabo Frio, né, não sei quantas pessoas ali dentro daquela sala e fora também esperando, parecia um jogo um jogo final de Copa do Mundo, né? E ao mesmo tempo tudo que elas falam é sempre trazendo uma reflexão importante. E eu volto mais uma vez, assim, só para não perder o fio, esse negócio da voz da Ângela Diniz, que eu achei sensacional, que desde o primeiro episódio elas buscavam a voz da Ângela Diniz, e que, obviamente, é uma coisa muito emblemática, né? No final do podcast, elas terem, de fato, encontrado a voz da Ângela Diniz e ter podido, mesmo depois de mais de 40 anos, dar voz à Ângela Diniz. Né? Uhum. E é o que a Ângela Diniz representou e representa ainda na nossa sociedade, que é estruturalmente machista. Então, o julgamento, para mim, de fato, foi uma ambientação perfeita para que eu pudesse entender
onde é que aquele podcast iria me levar, né? Que não é um lugar fácil de ir, né? E é muito duro você escutar esse julgamento e entender que daqui a pouco ali você vai vendo pelas estratégias do advogado de defesa que quem vai ser julgada de fato é a Ângela, quem passa a ser julgada é a Ângela, é a vítima. Foi um impacto difícil, assim, porque a partir desse episódio de julgamento, e como ele todo ele é descrito, eu entendi que a gente ia para esse lugar onde nós nos vemos, nós, enquanto mulheres, né? Nos vemos tantas vezes até hoje, um lugar de, né? Veja aí o caso de Mari Ferrer, que tantas outras. E nós mesmas já passamos, né, nós mulheres, de sermos julgadas por quem nós somos, por como agimos, ou por com quem andamos, né? Mas de qualquer forma a gente termina sendo julgada e crucificada em algum ponto da nossa jornada. Então pelo jeito que se veste também, né? Com certeza, pelo jeito que se veste, que posta foto no Instagram, né? Segundo o advogado lá de defesa do caso da Mari Ferrer. Então, esse julgamento, para mim, a descrição dele e foi impactante em todos esses sentidos aí. Eu também gosto desse episódio, eu acho ele muito, assim, realmente coloca o ouvinte dentro daquela perspectiva ali que eles estão narrando. Mas eu queria acrescentar também sobre isso que uma coisa interessante que eles falam é que o julgamento, elas estão contando a história da Ângela Diniz, e a gente entende que o julgamento vai acabar sendo o julgamento da vítima. Mais ou menos a gente já entende isso logo de início, assim. Mas uma coisa interessante é que, historicamente, ficou conhecido como caso DOCA. Até nisso a mulher foi invisibilizada, assim. O caso, a morte dela, ela foi assassinada, mas o caso ficou conhecido nos jornais e historicamente registrado como caso Dock Street. Então, até nisso, o homem apareceu e ninguém nem lembra, ninguém nem sabe. Aí tem gente que fala pensa que confunde com a Leila Diniz, enfim. Ela não foi nem lembrada após morte, depois de ter sido assassinada, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto bem doloroso da história da Ângela e que elas também fizeram questão de destacar. Agora, além desse episódio do julgamento, eu queria destacar também o Quem Ama Não Mata, que é o 7, o penúltimo. E aí esse episódio fala sobre o levante feminista que ocorreu depois, na verdade, do segundo julgamento da Ângela, né? Do segundo julgamento da Ângela, do segundo julgamento do Doca. A gente sabe que era da Ângela, enfim. E aí eu achei irado, assim, como que as feministas da época tiveram que se mobilizar, tinha toda uma estratégia por trás, e tinha tido tudo uma narrativa construída, e que foi construída historicamente também, foi levada pelo contexto, né, da sociedade daquele momento. Eu achei muito interessante conhecer essa história, e também gosto desse episódio porque é o momento em que a Branca Viana mais se aproxima da narrativa, ela mais fica imersa, porque a mãe dela é uma das entrevistadas, então, e aí você vê o quanto ela fica ali constrangida, ela até pede para a outra assistente, a pesquisadora, né? Que era pesquisadora. Thompson DeVoe, né? Um nome bonito que ela tem, e para ela fazer a entrevista da mãe, né? Para ela poder ficar mais distante, porque ela conhece a história da mãe, e seria mais difícil ela perguntar coisas que. Ela conta também um negócio que ela assinou o documento muito lá, legal. o manifesto feminista e tal. E a mãe dela não lembrava, né? A mãe dela, não sei, como é que. Não sei, eu ter assinado assim, botado o nome de vocês lá e tal. Ela e da irmã dela, né? Então, e aí eu quero destacar também, além desse, o terceiro favorito nessa escala aí
é um dos episódios extras, né, que entrou no... que eles também fizeram essa sacada genial, né, de amarrar com a assinatura da Piauí, você assina a Piauí e você tem acesso a 2 episódios extras, e eu fui totalmente convencida disso, no hype. Eu assinei a revista para poder ouvir, e aí um desses episódios extras, ele conta quando... Isso já foi bem pós, assim. Eu acho que o próprio podcast já tinha ido para o ar. Isso não foi tão distante, foi mais recente. Elas entraram em contato com o filho daquela alemãzinha de Búzios, que desapareceu misteriosamente. E esse cara mora nos Estados Unidos. E daí esse episódio é muito interessante porque surpreende ela e surpreende o cara lá do outro lado, que não esperava em nenhum momento receber essa ligação. Eu não quero estragar a experiência de vocês, mas eu achei muito interessante, porque fica parecendo que tudo está conspirando espiritualmente para que o assunto Ângela Diniz fervilhe nesse momento, entendeu? O menino lá estava procurando informações sobre a mãe e no mesmo dia, por um acaso, que eu não sei, não acredito que seja um acaso, né? Porque eu acredito que não existe acaso. E a Flora Thompson DeVoe faz a ligação para ele, interurbana, internacional, para poder saber se ele tinha notícias da mãe, se ele sabia mais informações sobre a mãe e tal. E, na verdade, ele que, com as informações que ela tinha, e ele não sabia, não fazia ideia nenhuma de que tinha um podcast, que elas estavam pesquisando a história, de que elas tinham apurado várias informações. Ele foi municiado das informações delas, então foi uma coisa que surpreendeu elas também, que elas puderam ajudar uma pessoa a construir, tipo assim, remontar a própria história, porque ele ele nem conheceu a mãe dele. Para mim, as partes que me chamaram mais a atenção um episódio que eu achei mais assim, tenso, entre aspas, quando elas vão entrevistar quando ela vai entrevistar o Doca, que aí fica aquela tensão, e aí, será que ele vai falar, não sei o que, não sei o que, aí quando começa a entrevista, ela fica toda cheia de dedos, né, então, e aí, Doc, então, teve o julgamento lá e tal, e aí aos poucos ela vai tentando entrar, e é foda que ela pergunta algo do tipo assim, se ele concordava com com o que o advogado tinha feito, de ter julgado ela, e aí ele meio que tira o corpo fora assim, né, tipo, eu não queria ser preso, então eu não concordava não, mas fazer o quê, né, o importante era que eu não fosse preso e tá tudo certo. Isso é muito bizarro. E como o negócio aconteceu há mais de 40 anos atrás, aí para encontrar as pessoas para dar entrevista também foi complicado. Tem um dos amigos dela no episódio que explica o porquê que ela virou a Pantera, né? Eu também achei isso curioso, que era o impacto que ela causava nos homens, que é o simples fato de ela ser, entre aspas, empoderada, né? Do tipo assim, que queria a liberdade sexual, coisas do tipo, demonstrava os desejos dela sem nenhum pudor, assim, ela queria ficar com o cara e ela demonstrava isso, e isso pra época era muito, isso é demais, a mulher tem que ser mais comedida. Isso, os homens ficavam, tipo, assustados com isso. Tem um cara que conta a história que ela, tipo, chegava na festa e não tava usando sutiã, e aí os homens ficavam, meu Deus, o que é isso? Sabe, isso é muito surreal, mas é aquilo de como isso ainda em pleno 2020, agora 2021, ainda, infelizmente, não evoluiu muita coisa, né? Isso é muito complicado. Varacast! Então vamos partir agora para... A gente já falou um pouco assim sobre as impressões iniciais sobre o podcast, o que a gente achou, quais foram os destaques. Então vamos começar a falar agora desse reflexo da atualidade. A gente já citou aí o caso da
Mariana Ferrer, aí eu queria principalmente ouvir de vocês já falaram um pouco, né, do quanto vocês se identificaram com a história e como a imersão, né, foi grande, porque meio que você sabe que você sente isso no seu dia a dia. Eu queria começar a falar um pouco de como vocês enxergam a história de 1976 em 2020/2021. É bem decepcionante, né? A gente escutar uma história que aconteceu, um crime que aconteceu em dezembro de 1976, é isso? Isso. 76. E a gente vê, por exemplo, como já foi dito aqui, o caso da Mari Ferrer e tantas outras, e só lembrando que o caso da Mari Ferrer virou o caso da Mari Ferrer porque a gente não pode esquecer que ela é uma menina branca e privilegiada, né? Então, ele também só teve essa repercussão porque ela é de uma classe média aí mais abastada. Tem tantas outras que mulheres pretas e que passam por isso todos os dias. Então, é mais do que decepcionante. Eu me lembro que eu e a Bia, a gente, no ano passado, né, que a gente já estava tudo esquematizado para gravar aqui esse podcast, e final do ano, eu não sei para você, Ramon, mas final do ano lá no nosso tribunal é o caos, assim, e mesmo em home office, acho que até piorou, porque a gente estava, assim, exausta, exaurida. E aí a gente conversou e eu não sei se eu dou conta de falar sobre feminicídio nessa semana, que era a nossa última semana, né, antes do recesso. Então, assim, falar sobre feminicídio eu acho que nunca é um lance fácil para qualquer mulher, e não deveria ser mesmo, e nem deveria ser para qualquer homem mesmo também. Então, é um tema muito pesado, é um tema que por isso que eu fiz questão de fazer constar na nossa pauta aí, porque ele envolve a misoginia, né? Ele envolve o relacionamento abusivo, que é claro que existem relacionamentos abusivos de homem para mulher, em casos cis, hétero e tal, mas esse relacionamento abusivo de um homem para uma mulher, né, é algo muito emblemático, né, nessa luta, né, nessa luta feminista aí de igualdade de gênero. Então, eu acho que é decepcionante a gente escutar um episódio desse e, infelizmente, ver que pouca coisa mudou. E aí, eu falo decepcionante porque eu fico pensando assim, meu Deus, o que é que eu posso estar fazendo? O que eu posso fazer? Sabe? Como é que eu posso ajudar mais ainda nessa causa? O que eu faço para que tantas mulheres não morram? O que a gente faz para que nossas amigas não entrem em relacionamentos abusivos, como nós já entramos? Não é? O que é que se pode fazer, né? Então, além da decepção, eu pelo menos senti um sentimento muito grande, assim, de impotência, de que merda, né? E agora? 76 para cá, a gente tá aí, o caso da Mari Ferrer tava bombando, a menina humilhada numa sessão pública, gente, gravada, né? Os homens, eles não existe justiça, né? Não, parece que não existe justiça, e aí você escuta alguma idiotice da vida, é só denunciar. Se fosse assim, o nosso sistema judiciário, nosso sistema é todo feito, toda a nossa sociedade, ela é toda feita por homens. Não há nada que nos favoreça, né? Às vezes eu tenho essa impressão que não há nada, não há nenhuma lei, não há, a não ser aquelas que a gente vem conseguindo, assim, né, com muito custo, que nos favoreça, que nos enalteçam, né? Então, isso eu acho que foi duro, assim, e é duro mesmo a gente constatar. É uma coisa que eu sempre lembro, por isso que uma das coisas que eu queria gravar esse podcast é justamente assim, de poder debater esse assunto, mesmo que usando o Praia dos Ossos como um pretexto, mas que, assim, isso você falou de como pode ajudar, acho que se a gente falar a respeito do tema, conversar, acho que isso já
já ajuda bastante. E, claro, né, eu como homem, acho que tenho que me posicionar, né, falar contra essa questão e mostrar o quanto isso não é estrutural, né? Também não adianta só dizer, é só culpa dos homens. Não, não adianta. Você tem que ver que o buraco, infelizmente, é mais embaixo. Eu sempre lembro de um exemplo que aconteceu aqui em Brasília, de uma pessoa que eu conheço, obviamente não vou citar o nome, uma mulher que é psicóloga e atende aqui em Brasília, não sei se é no Agarram, enfim, não importa onde é que ela atende, mas que ela atende mulheres que foram vítimas de abuso, né? E os abusos, a maior parte dos casos acontece em casa, né? Que é pelo marido, por alguém próximo, né? Isso já dificulta bastante as coisas. E que ela estava contando uma vez que, tipo, as mulheres chegavam lá para conversar com ela, para ter o suporte, o apoio, e às vezes chegava a mulher, sei lá, de short curto, de roupa curta, coisas do tipo, e ela ficava julgando a mulher, tipo, pô, a mulher acabou de passar por isso e chega lá de shortinho, não sei o que, parece que, tipo, não aprendeu nada, é tipo como se a mulher depois que acontece, tem que andar de burca, né, na rua, porque aí não vai acontecer nada, sabe? Por isso que eu acho que é importante a gente estar aqui fazendo esse paralelo de 1976 com 2021 para ver que a luta ainda está longe de acabar, né? Para mim, o que pesou muito, além dessa frustração que a Elaine comentou, que a gente se sente um pouco assim, porra, velho, 40 e poucos anos, e a gente parece que não evoluiu nada. Até a Branca, ela coloca isso muito em questão, né, no podcast. A gente tem a impressão de que a gente, na verdade, está retrocedendo, ou que não andou para lugar nenhum, mas que. E aí, nesse episódio das feministas, você vê que assim, é uma coisa assim tão pequena, vai de pouquinho em pouquinho, é uma mudança cultural, uma mudança que na sociedade é tão lenta, e que, na verdade, se você parar para pensar, poderia se você fosse fácil convencer os homens de que que eles não têm poder sobre as mulheres, e de um dia para o outro simplesmente eles passassem a mudar o comportamento em função disso, já estaria tudo resolvido, né? Não precisaria de uma lei do feminicídio, um crime específico para isso, entendeu? E aí, eu completando o que a Elaine falou também, eu também estava sentindo, 2020 já foi um ano bosta para todo mundo, a gente vem aí de uma pandemia, enfurnado dentro de casa o tempo inteiro, e aí, sabe, nas últimas semanas do ano eu costumo ficar muito introspectiva mesmo. E todo dia no noticiário, todo dia, eu não tô brincando, você liga todo dia no DFTV aqui no Distrito Federal, tem uma notícia de um feminicídio, uma ou duas por dia. Então, isso é muito. Que ainda piorou por causa da pandemia, né? Todo mundo preso, né? Dentro de casa e tal. Aí o que eu sinto o que eu senti quando eu ouvi o podcast e eu ouvi a história da Ângela Diniz, depois a gente veio ouvir o caso da Mariana Ferri né, no contraponto, na comparação de história, que nada mudou. O que eu senti foi, na verdade, assim, cara, é uma sensação de medo. É uma sensação de medo que assim, eu não tô submetida num relacionamento que é tóxico, mas imagina para uma mulher que tá vivenciando isso, saberem que você tá tendo provas o tempo inteiro na sociedade de que você ser mulher, a sua própria existência é um risco. Então você vive com medo. Então o que eu senti foi isso, assim, eu senti esse medo. Eu falei, cara, é uma bosta, é uma merda, e eu não sei o que fazer, porque eu ninguém nunca vai me tirar esse medo de andar na rua sozinha, sei lá, de madrugada, sabe? Ou voltar de uma festa no Uber, só eu e o Uber, entendeu? Uhum. A gente adota rotinas de segurança que homem nenhum faz nem ideia, assim, sabe? Sim, sim.
falando de transporte público também, Sim, que a sim. mulherada vive, né, sendo encoxada em transporte público. Isso aí é o dia a dia, a rotina, saca? Sim. Eu lembro de duas coisas. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu mudei aqui para Brasília, e principalmente que eu moro num bairro que é bastante privilegiado, é que eu vejo muita gente saindo para andar com cachorro e não importa o horário, assim, tarde da noite. E aí quando eu vejo, tipo assim, mulheres andando de noite com um cachorro, eu já fico até, pô, corajosa ela, sabe? Isso é muito Não bizarro. deveria ter, né? A gente não Exatamente. deveria enxergar dessa Isso, forma, né? exatamente. Eu lembro que tempos atrás teve até um assunto que virou pauta no Twitter, que várias mulheres deram depoimento, que era tipo assim, o que é que aconteceria se a partir das 21 horas tivesse um decreto que nenhum homem pudesse andar na rua? O que é que mudaria na sua vida? E aí você vê que são as coisas assim mais triviais, assim, a mulher falando, eu ia poder, quando eu fizesse hora extra do meu trabalho, eu podia voltar andando em vez de ter que pegar um Uber. Uhum. Eu ia poder sair para poder fazer exercício, sair para poder andar com um cachorro. São coisas que são assim bem triviais e você vê o quanto isso faz toda a diferença, né? E numa comparação, assim, claro que não é a mesma escala, não tem nada muito a ver, assim, é bem diferente, né? Deixar bem claro isso, mas assim, esse medo que a gente sente, eu imagino, assim, que 1% do que, por exemplo, a pessoa negra deve conviver com isso e essa frustração de que, velho, para minha vida inteira eu vou ter que conviver com esse medo e com essa rotina. Eu tenho que sair com a identidade no bolso, eu vou separado pela polícia. É um Uhum, medo, assim, que nós mulheres a gente sente, que outras minorias têm em outras perspectivas, como os negros. Então, assim, é essa frustração que eu carreguei mais pesada depois de ouvir o Praia dos Ossos, entendeu? Que parece que cai uma ficha, não sei pra Elaine, mas a gente é branca, a gente é privilegiada, então pra gente, assim, alguns pontos do ser mulher, ele é ainda numa zona de conforto, né? E uhum, então a gente vem assim, pô, a gente tem uma vida confortável, tranquila, um relacionamento de boas e tal. Mas quando você se choca com essa realidade, que é a realidade do cotidiano de várias outras mulheres, você fala assim, cara, que porra, velho, que merda, cai a ficha, que merda é essa, entendeu? A gente não há o que fazer. Aí, corroborando o que vocês estavam falando, como que a gente pode ajudar, né? Aí eu queria questionar também o Ramon sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda muito e eu vejo acontecer direto. É assim, tem muitos homens que são engajados na luta, entendem que é, sabe, o rolê das mulheres feministas e tal, estão buscando ali como aliados batalhar pelas mesma igualdade de gênero. Só que aí você vê que a maioria tá em grupos que trocam pornografia, a maioria tá uhum, sempre omissa, tipo assim, um cara fez um comentário misógino, ou um cara fez uma piada que é super machista e eles não falam nada. Ficam com uhum. receio tipo, de me indispor com o meu amigo, porque, tipo, ou então ser o cara chato do rolê dos colegas, porque parece que é a coisa Sim, mais sim. comum do mundo ficar trocando pornografia, objetificando as mulheres nos grupos, com figurinhas, com as coisas. Tipo, você tem que fazer uma reflexão que isso também você está sendo omisso. Assim, eu queria saber de você, como que você age nessas circunstâncias? Não, assim, esse tipo de situação é bem complicada mesmo. Assim, felizmente no meu grupo de convívio, digamos assim, eu não tenho muito esse tipo de coisa, assim, os homens que são amigos mais próximos não costumam ter esse tipo de comportamento. Mas obviamente que naquela época que a gente podia se socializar, né, tipo, eu jogava futebol 2 vezes por semana, coisas do tipo, eventualmente tinha, isso ainda acontece. Esse negócio de ser o chato ou não, acho que pelo menos para mim tem com pessoas que você não é próxima, eu acho que não adianta.
você fala e, tipo, entra por um ouvido e sai pelo outro. É tipo, você tá num ambiente de trabalho, tem aquela galera que é mais, sei lá, usando exemplo, sei lá, é bolsonarista, coisa do tipo. Às vezes você fica tentando botar uma razão na cabeça das pessoas, mas nos meus últimos trabalhos mesmo, eu acabo virando só o, entre aspas, o chato, o que fica fazendo esse tipo de questionamento. Então tem vezes que eu prefiro simplesmente, tipo, botar o fone e deixar pra lá. E às vezes eu vejo muito até no em ambiente de trabalho que eu tive que até as próprias mulheres também eram machistas, sabe? E isso que eu acho até pior, assim, me incomoda mais do que o próprio comportamento dos homens. Assim, eu tenho uma colega de trabalho que ela contava, por exemplo, que ela tem duas filhas, que uma das filhas sofreu um assédio, um abuso. Não contou detalhes, mas contou o que aconteceu. E aí depois, tempos depois, teve aquele caso lá da mulher que estava acusando o Neymar de ter estuprado. E aí o pessoal estava comentando lá no trabalho, e eu fui falar, cara, não importa se ele estuprou ou não estuprou, mas o fato dele estar divulgando o nome da mulher, querendo jogar, tipo, a culpa nela, a gente está errado. Você tem que deixar a justiça lá resolver a questão e a justiça vai decidir se ele estuprou ou não. Mas aí eu via, tipo, essa mesma pessoa comentando assim, mas mulher é assim mesmo, tipo, o que a mulher foi fazer lá? Aí, tipo, aí fica meio complicado. Às vezes você passa por isso no seu dia a dia e você não consegue enxergar. É a mesma coisa até que acontece no próprio podcast, que algumas das mulheres que eram próximas, né, da, da Ângela Diniz, que elas comentam, né, que o que aconteceu que depois que surgiu esses movimentos feministas do tipo, não era nem porque elas eram engajadas com o assunto, coisas do tipo, mas é tipo algo que tá te incomodando, tá te afetando, então meio que você tem que eu não quero ser a próxima a morrer, então eu tenho que entrar nessa luta de alguma forma. Só que aqui no Brasil, em outros países, né, como Estados Unidos, coisas do tipo, como ressurgiu essa coisa do conservadorismo, da direita extremista, então, tipo, as pessoas distorcem totalmente o que é ser feminista, né? Acho que ser feminista é coisa de esquerda, é coisa de não sei o quê. E aí, tipo, eu que trabalho na área de informática, de TI, que a maioria são homens, né? O público masculino, até que, felizmente, na minha empresa, como eu trabalho na área de teste, tem mais mulheres, inclusive. Tenho, tipo, a líder da minha equipe é uma mulher, a chefe é mulher, tipo, tinha mulher na diretoria, então isso já faz um pouco de diferença. Mas mesmo assim, tipo, aí chega dia da mulher, aí tem aquele negócio, a pessoa vai lá na empresa que eu trabalho, no terceirizado, aí vai lá, entrega florzinha, chocolatinho, aí os homens vão lá e dão parabéns, aí eu viro chato de novo, eu sou o chato que não dá parabéns no Dia das Mulheres, sabe? Isso é bem complicado ser o chato, mas faz parte. Eu tento, assim, de alguma, de alguma forma fazer a minha parte, mas não é um trabalho fácil, não. Quando é alguém mais próximo, que você acha que vale mais a pena, mas quando é tipo um estranho que você vê uma vez na semana ou que você não se importa, infelizmente o mundo é tão bizarro que você acaba deixando pra lá. Mas o meu ponto é que, tipo, o deixar pra lá é meio que a gente se omite, né? Eu fico me questionando, a gente se omite. Claro, eu tô me incluindo nessa também, porque, assim, é uma situação complexa. Eu cobro isso dos homens que estão aliados na luta, mas a gente também tem que ter essa postura, e é complexo demais. A gente também às vezes passa, né, Bia, por situações que a gente ouve uma piadinha no ambiente... famílias, mulheres mais velhas ainda tem um trabalho. No trabalho. A E gente é difícil, porque a gente fica nesse dilema. Ou como assim, mal comparando também, mas será que eu me omitiria dessa forma se fosse um caso de racismo? Se declaradamente a pessoa fizesse um comentário racista, eu iria ser mais imbativa?
Ou eu tipo assim, mas é só o machismo diário mesmo, aí eu deixo passar, entendeu? Não tá me afetando muito, mas que no todo corrobora para essa mudança ser tão lenta e paulatina, entendeu? Eu acho que eu fico refletindo sobre isso. Sim. Essa é uma boa reflexão, porque, gente, a militância, igual eu falo aqui em casa pro meu marido, não é uma coisa fácil. E é engraçado porque não é fácil para ninguém. E para você militar, você ser um militante em qualquer causa, a gente passa por desagradável mesmo, né? Nem sempre a gente pode se dar o luxo de ser desagradável, nem sempre a gente pode se dar o luxo de ser inconveniente. Eu mesmo vou dar um exemplo. Meu marido é desembargador, né, do tribunal onde eu trabalho. Uma vez a gente foi sair com uns amigos, os colegas de trabalho dele, que na maioria juízes ali, juiz de primeiro grau, e uma juíza de primeiro grau que se diz militante, mas eu já descobri que ela é militante, na verdade, de causas... tem uma militância de mulheres, um feminismo branco, né, digamos assim, que eu já entendi que rola isso, militância de feminismo branco, e é só ali que é aquilo ali que interessa. E é uma militância de classe também, né? Necessariamente ela vai passar pela militância que é só para aquela classe ali. Então, essa figura começou a falar mal de uma advogada que frequentava um foro X, porque a advogada era extremamente mal vestida, ela era vulgar, né? Ela usava decotes, ela usava umas roupas muito coladas, e na rabeira dela foi um outro juiz, que também era desse foro, falou, isso mesmo, ela parece uma... E aí não falou, né, a palavra, e eu só olhando aquilo ali, só falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para fazer uma militância aqui? E essas pessoas são todas minhas fontes. Elas não são só minhas fontes. Em algum momento, essas pessoas elas são hierarquicamente superiores a mim. Sim. Elas ordenam, né? Elas me demandam e me ordenam. Então, eu realmente tentei ali, é muito desagradável mesmo. Eu percebi que eu passei a desagradável e eu nem fui tão militante assim, porque eu comecei a fazer algumas perguntas, mas qual é o problema com a roupa dela? Porque é muito decote, não sei o quê, mas... E aí meu marido falou, mas e se ela não tem outro tipo de roupa? Né? E se ela não tem outra roupa? Eu já lidei com pessoas na audiência que a pessoa ia depor na audiência e vestia uma camisa. Saía outra, entrava outra pessoa com a mesma camisa. Eles eram trabalhadores rurais que eles estavam ali trocando a mesma camisa. Porque não tinham roupa para usar. Não então, meu marido recebe auxílio terno, coisa do tipo, né? Exatamente. Então, e aí essa juíza falou assim, não, mas você sabe que eu sou feminista, Elaine, você sabe muito bem que eu sou feminista. Aí eu falei, justamente, eu não estou entendendo a senhora, e eu vou dizer uma coisa aqui, eu me recuso a falar mal de uma mulher pela forma como ela está se vestindo. Se vocês me disserem aqui que essa advogada ela é incompetente, ela não cumpre os prazos dela, ela não atende bem os clientes dela, aí nós vamos estar falando um outro problema. Agora, eu chegar nessa mesa e ficar ouvindo vocês falarem mal, eu me recuso a escutar isso. Então, eu falei dessa forma, e aí ficou aquela sopa de climão naquela mesa, né? Um domingo, churrascão, todo mundo ficou ali. E que dia que era esse dia? Era Dia Internacional da Mulher. E aí esse juiz que chegou com flor para todas as mulheres. E a minha vontade de mandar enfiar, né, aquela flor naquele lugar. Né? Então, realmente, é muito complicado. A militância, ela tem que ter coragem. Mas eu acho que nem sempre, de fato, nós vamos conseguir ter essa coragem para sermos desagradáveis, para sermos inconvenientes nos nossos ambientes de trabalho, com superiores hierárquicos, né, com familiares, né, às vezes, né, que estão ali, a gente não quer... Mas a militância, infelizmente, eu acho que ela passa por isso mesmo, e talvez a gente precise realmente ir se imbuindo dessa coragem mesmo, Até porque é cansativo, né, amiga? É cansativo. A militância cansa, né?
militância demais. cansa. E você pensa que você ainda, além de estar lidando com a sua saúde mental, com o medo de ser mulher, você ainda tem que ficar explicando o óbvio para as pessoas. Você tem que ficar explicando e corrigindo e dizendo, opa, aqui você está passando do limite, entendeu? Então você fica tendo que ser regrando ali as relações, as suas amizades, o comportamento das pessoas. É um saco fazer isso, é cansativo. Por isso que tem até aquele meme, né? Descansa, militante, porque é foda a gente ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo e ainda ter saúde mental, né? E aqui eu queria fazer um adendo, porque já tá caminhando pro final, né, Ramon? Já vamos chegar em uma hora já. De Ângela Diniz, a gente falou de Mariana Ferri, a gente tem diversos filmes e séries que abordam o assunto, né, que falam sobre essa violência, cultura de estupro, masculinidade tóxica, enfim. Mas tem um que saiu recentemente, que eu vi até esse final de semana, que é bem pesadão o rolê, sabe? Aquele da Netflix que estreou Piece of Woman, que é com é a mesma atriz que fez a Margaret em The Crown. E ela é ótima, ela é excelente. A atuação, assim, é fenomenal. Porém, o filme, ele coloca exatamente em perspectiva essa questão não só da maternidade, né? Porque eu acho que o tema central desse filme é a questão da maternidade, mas a questão de a mulher ser julgada, tanto pela sociedade, você não precisa estar num tribunal para ser julgada. E quando você vai para um tribunal, inevitavelmente, dependente do que está sendo julgado, esse julgamento recai sobre você. Esse também é um tema que é abordado em Big Little Lies, né? Que também é uma série que explora esse assunto de forma magistral. E assim, tem várias outras obras. Eu queria destacar esse filme porque ele é bem recente e ele é pesado, assim, tem vários gatilhos para mulheres que estão grávidas, principalmente, né? Só alertando. Ixi, tenso. Esses exemplos que você deu são muito bons. Eu ainda não assisti esse filme, eu vi que estreou recentemente, agora na Netflix. Um outro que eu citaria também é o que você até escreveu, Bianca, na Possível, que é o seriado, o The Morning Show, que eu acho que é bom até para mostrar o quanto a questão do abusador, que muitas vezes a gente quer que ele seja visto como se fosse um monstro, um cara que é malvado e coisas do tipo, e que não, ele pode ser uma pessoa que é gente boa, que todo mundo no trabalho gosta, e que acaba passando um pano por causa disso. E esse seriado é bom que ele também mostra, assim, que mostra que não é binário, né? Não é preto no branco, que o cara fez a merda, tem um pouco de consciência, mas não tem, e ao mesmo tempo ele mostra que ele é um ser humano, né? Falho, e que muitas vezes é difícil você assumir esse seu lado, né? E tem um episódio que quem interpreta esse personagem masculino é o Steve Carell, que é mais conhecido por papéis cômicos, né, como The Office, mas nessa série ele tá numa pegada mais dramática, né? Já foi indicado ao Oscar. Enfim, não vou me prolongar nesse assunto, mas que tem um episódio específico que ele tá conversando com um outro cara que eu acho que é diretor de cinema, não lembro qual é a profissão do cara, e que aí o cara conta umas histórias bizarras, e aí ele fica chocado com o comportamento do cara. Aí ele meio que pensa assim, esse cara assim é um monstro, eu não, eu sou de boa. E aí me lembrou também o caso recente, né, que aconteceu na vida real, né, agora, que é o que aconteceu com o Marcos Milhem, eu não sei como é que pronuncia o sobrenome dele. Marcos Melling. Isso. Também é emblemático, isso é um caso didático e recente, assim. Isso. Ele tá dizendo que é inocente, até agora ele vai bater no pé, né? Sim, é nesse ponto que eu ia chegar, que tipo, tem os depoimentos, né, de pessoas que trabalhavam com ele, né, o que ficou mais marcante foi o da Dani Calabresa, mas é aí que eu li uma reportagem que um dos argumentos que ele dá é justamente esse, que ele mostrou, eu tenho aqui conversas, tipo, eu conversava com ela de boa, era um relacionamento amistoso, sei lá, vai ter fotos, dois se abraçando, coisas do tipo, então
tipo, a gente tinha uma intimidade, então não tem por que ela tá falando isso. Aí é que entra essa questão do quanto você não pode enxergar a pessoa, o cara pode não ser um monstro, um malvadão de filme, ele é um ser humano, mas que, sim, tem que pagar pelo que fez, né? Isso é importante, você falou, porque isso entra muito naquela questão da... Desculpa, Elaine, só rapidamente um adendo, por conta de... Por que tem muito estupro ainda, né, doméstico, tem estupro marital, porque é meio que você sempre tem, em alguma família tem aquele tio que é abusador, né? Você sempre conhece, tem um cara que é pedófilo na família, todo mundo passa pano, entendeu? Que desde pequeno, a menina que tem... Não, você não pode chegar perto, não, fica perto dele, né? Botou peitinho, então usa sutiã. Não mostra, não bota nada que fique aparente o corpo, porque a gente já sabe que aquele tio vem visitar e ele vai ficar... Entendeu? E por que não você punir o cara, você chegar no cara e falar, tipo, você tá sendo escroto, você tá totalmente errado, entendeu? Você é criminoso isso que você tá fazendo. Não, eu ia só chamar a atenção, porque uma das coisas que a gente também pode, de repente, tudo isso aí envolve você saber que se está num relacionamento abusivo. Então, o próprio caso da Ângela Diniz, assim, ela era muito emblemático, né? Tipo, um relacionamento completamente abusivo, onde existia ciúmes, manipulação, e a gente sabe que isso acontece. E o Ramon estava falando, desse personagem que ele estava comentando, né? Que o cara, eu sou um ser humano e tal. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui comigo e que eu achei sensacional, assim, da minha parte, modéstia à parte. Que isso aconteceu depois de eu já ter passado, em 2017, por um relacionamento, graças a Deus, breve, mas extremamente abusivo. Eu fiquei com muitas lições, né? Eu acho que, apesar de... Eu não gostaria de ter passado por isso, mas isso me trouxe um aprendizado imenso. O meu relacionamento atual, eu chamo de um relacionamento saudável. E o meu marido é um homem que se propôs a estar em desconstrução. E ainda assim, a gente passou por alguns detalhes específicos. Eu vou citar um exemplo aqui, que a gente teve que sentar e ter uma conversa. Porque era uma ação, era uma situação abusiva. Então, uma vez eu tinha saído combinei de sair na festa de Natal das loucas, Bia, das nossas amigas, que a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Das Loucas, que é só mulher e todo mundo que trabalhou já no núcleo de comunicação do nosso tribunal. E esse rolê já estava agendado, já fazia um tempo, avisei, né, informei o que tinha, sexta-feira tem aquele happy hour das meninas, não, tudo bem, tranquilo e tal, beleza. E aí no dia, fomos lá, eu fui lá com, né, a Bia estava, nossas outras amigas estavam, eu terminei, eu falei, eu não ia beber muito, mas aí eu falei, me desce uma garrafa de vinho, vamos lá beber. E aí ele me ligou, assim que eu cheguei, ele me ligou, e aí, já chegou, cheguei. Isso aí é aquela bagunça, porque o nosso grupo chama As Loucas por uma razão. Todo mundo gritando e eu não sei o que, não pude dar atenção direito, obviamente, né? Não pude dar atenção no telefone, tudo bem. E aí, daqui a pouco, ele mandou alguma outra mensagem dizendo que estava na rua. Eu confesso que eu achei estranho, porque não era esse, né, o combinado, ele tinha me avisado que ia ficar em casa e tudo. E eu falei, então tá bom. Então, quando eu sair daqui, como sempre, quando eu sair daqui, eu te dou um toque para quando eu estiver chegando em casa, por causa do medo que a gente tem de sair sozinha, se deslocar sozinha à noite. Então, eu sempre aviso, né? Tô saindo agora, devo chegar em uns 10 minutos, espere por mim. Então, quando eu avisei ele que eu estava chegando em casa, ele, eu estou aqui, eu estou num bar. E eu achei super estranho, enfim, o resumo da obra, eu cheguei lá, tava com uma cara desse tamanho, tava um bar aqui perto de casa, falei, tá bom, vou passar aí pra ele buscar, e foi dormir com uma cara desse tamanho, assim, esquisitíssimo, e eu sentindo
aquele gosto ruim na boca, aquela sensação de já te vi, né? De déjà vu. Tipo, cara, não é possível que é isso que eu tô pensando. Não é porque eu já passei por isso e não é possível que seja isso. Não deu outra. No dia seguinte, eu realmente acordei muito incomodada e resolvi puxar para conversar. Relatei, fiz igual a gente aprende no curso de comunicação não violenta, escrevi os fatos, sem julgamento. Escrevi, olha, aconteceu isso, depois você me ligou, depois você falou que estava isso, a sua reação foi assim, assado, eu quero saber o que está acontecendo. Não aconteceu nada. Não, porque eu fiquei com a impressão que você saiu, que você ficou chateado porque eu saí. Não, de jeito nenhum, não sei o quê. Então, foi uma conversa, assim, foi uma DR de mais ou menos, sei lá, 1h30, 2 horas, e que foi muito importante para nós, porque realmente eu cheguei, eu bati um martelo e falei, deixa eu lhe dizer uma coisa, isso que você está fazendo, essa sua atitude de ontem à noite, foi dormir com a cara desse tamanho, acordou com a cara desse tamanho, não sei o quê, isso é uma ação, é uma atitude abusiva, e isso eu não vou tolerar. E eu não vou tolerar isso nunca mais. Então, você me diga agora se a gente vai, a partir daqui em diante, a gente segue, e você segue num processo de desconstrução, porque eu entendo que você faz isso, porque todos nós somos criados, é intrínseco em nós, um machismo estrutural, né? E que você entenda isso, então a gente pode realmente pensar em outra coisa, porque esse relacionamento não vai acontecer. Então, essa foi uma situação que eu tenho muito orgulho mesmo, que eu detectei mesmo. E foi muito importante isso, porque a partir dali isso definiu como que as coisas iam fluir nesse sentido mesmo. Então, eu só acho que é muito importante a gente saber isso, né? Saber o que é um relacionamento abusivo. Porque às vezes o relacionamento, como eu disse, ele não é abusivo. Mas, às vezes, as pessoas têm atitudes abusivas, sim. Se você não vai detectando isso e não vai corrigindo, não vai ajustando, é possível que se torne um relacionamento abusivo. Mas ter essa clareza que você tem, que você só teve, infelizmente, depois de vivenciar algo muito, muito doloroso, né? Que não deveria ser assim, a gente não deveria precisar passar por uma experiência dolorosa de relacionamento para poder identificar com clareza que aqui isso aqui não tá bom e a gente precisa corrigir. Infelizmente, você, por exemplo, no exemplo da Ângela, é muito claro isso, que ela não identificava. O relato do amigo dela, tem esse amigo que o Ramon citou, né? Que ele chora em alguns momentos, ele sofreu muito porque me parece que ele era o confidente dela. E ela relatava a ele que ela inclusive apanhava com frequência. Então, porque você imagina que naquela época, hoje a gente tem esse acesso à informação gigantesco, assim, as meninas hoje, elas sabem, você vê meninas muito jovens, elas sabem identificar, olha, que isso daqui não é não, isso aqui é um estupro, e eu não tô dando condição, entendeu? Muitas já têm essa clareza, mas imagina que naquela época, na década de 70, a menina que foi criada, ela passou por um ritual de debutante. Aquilo ali, para mim, é tão bizarro. Você vê que ela passou num ritual de debutante que era tradicional em Belo Horizonte, que era praticamente um açougue das meninas novas que eram colocadas na casamento com os caras ricos da sociedade, muito mais velhos, né? Então, assim, isso era socialmente aceito, ela foi criada para isso. Imagina que na cabeça dela, apanhar e ser controlada pelo parceiro era algo que era intrínseco a um relacionamento e que ela não conseguia viver. Eu acho que muitas mulheres ainda hoje têm esse pensamento, tá? A gente não pode generalizar, a gente está falando de um recorte aqui, meu e da Elaine, que é de privilégios, né? Mas eu acho que muitas mulheres ainda têm essa perspectiva de que, cara, eu não vou ter nenhum relacionamento se eu for fazer uma linha de corte do tipo que o cara não me bate, ou que o cara não vai querer ficar com ciúme, ou que ele não vai ficar me controlando pelo telefone, porque esse é como se fosse o default de um relacionamento. Então, você nivela por baixo um relacionamento como o padrão ser um abusivo, entendeu?
Isso é muito problemático e sintomático, e é por isso que a gente tem a quantidade absurda de feminicídio. E quantos mais, assim, a gente está falando de uma lei que é super comunicada, todo dia as pessoas estão falando, feminicídio é crime, não sei o quê, é crime, é crime, é crime, é crime, bater em mulher é crime, violência doméstica é crime, e a gente está falando disso o tempo inteiro, e o tempo inteiro está acontecendo e parece que acontecendo mais. Mas a gente também pode pensar que da mesma forma que está acontecendo com Black Lives Matter, né, que a gente está sendo mais noticiado, porque antes nem era noticiado, né, a gente tinha um apagamento disso na mídia também, era tão normalizado que não era notícia, então, mais uma mulher que apanhou, mais uma mulher que morreu, e então é isso aí, é a vida que segue, como o nosso presidente diz, né, em relação aos 200 mil mortos. A gente lamenta, mas é a vida que segue, né? Mas eu lembrei de uma história curiosa que aconteceu com um amigo meu e as filhas dele, e que talvez mostre um pouco esse choque de gerações e que talvez indique uma pequena melhora, mas que ainda tem muito a se fazer. Que é que ele chegou em casa e são três filhos, um menino e duas meninas. E uma das meninas, acho que é a do meio, tava chorando. Aí o que foi que aconteceu? Aí, porque fui assediada, não sei o quê. Aí ele, tipo, imaginou a pior coisa do mundo, assim, tivesse acontecido. Fez aquela cara, assim, de preocupação e tal. Mas então me conte aí o que foi que houve. E aí quando ela contou, era tipo assim, tava andando na rua e algum ser humano bizarro fez uma cantada tosca. E aí ela ficou horrorizada. E aí ele deu aquele suspiro assim de ufa, foi só isso, sabe? Então mostra o quanto essa questão do choque de gerações, né? Que pra nossa geração, né? Nós três aqui, tipo, pra vocês duas, isso é bobagem, né? O que vocês passaram na adolescência e no início da vida adulta era algo que acontecia com frequência, mas que talvez indique que essa nova geração isso já é algo chocante, então isso talvez já seja algum sinal de melhora. Eu já vou deixar aí para vocês fazerem suas considerações finais e depois eu vou fazer a minha dando uma dica de conteúdo aí de série que tem um pouco a ver com esse tema. Cara, nas minhas considerações finais, na verdade, só duas coisas. Eu acho só importante, não sei se isso pode vir na edição, mas a gente dizer o que foi o caso Mari Ferrer, né? Que é quem foi Mari Ferrer, né? O julgamento do empresário André Camargo Aranha, acusado de estuprar essa jovem, que era uma promoter catarinense, o nome dela é Mariana Ferrer, ela tem 23 anos, durante uma festa que aconteceu em 2018, e o acusado, né, o estuprador, foi considerado inocente. Então, esse, para quem não sabe, é o caso Mari Ferrer. E eu também só, nas considerações finais, também dar uma dica aí de um seriado, embora possa ser já velho, né, o Sex Education, porque esse nosso papo final aqui me lembrou muito, muito, muito mesmo, se eu não me engano, o penúltimo episódio da segunda temporada, que eu acho que esse episódio, se eu não me engano, ele até faz uma homenagem ao Clube dos Cinco, porque ele reúne algumas meninas, né, na biblioteca, onde elas contam as experiências que elas tiveram de assédio, justamente para confortar uma delas que sofreu um assédio sexual no ônibus, né? Então essa menina passa o seriado inteiro, assim, bem falando perturbada, e eu me lembro que nesse episódio eu chorei muito, muito mesmo. Até porque lá no nosso trabalho, eu e as meninas, né, a Bia e as outras colegas de trabalho, a gente já sentou em algum momento na copa do nosso trabalho, e também cada uma de nós foi dizendo qual foi o seu primeiro assédio na sua vida. Esse episódio que você citou é o que eu acho que é mais emblemático, que é a questão de, tipo assim, junta esse grupo de personagens femininas que
dentro do contexto da série, elas teoricamente não têm nada em comum, tem um conflito entre São elas. até rivais, né? Isso, mas aí elas encontram esse ponto em comum, né? Isso De sororidade, né? Isso, Exatamente. Não, o ponto em comum de tipo, que vocês têm em comum? Todas nós somos mulheres e de alguma forma já sofremos assédio. Isso é muito triste. Pesado, isso é pesado demais. E ainda pensando que dentro do contexto da série, que se passa tipo no interior da Inglaterra, que é um país de primeiro mundo, nos tempos atuais, e que todas são jovens, tem tipo, no máximo 18 anos, então assim, e que mesmo assim todas já de alguma forma já passaram por isso. Então mostra o quanto essa questão cultural é forte. Eu queria indicar aqui, acho que para quem curtiu esse podcast Praia dos Ossos, também vai curtir muito outro podcast mais antigo, que é a Branca Viana Apresenta, também da Rádio Piauí, né? Que é o Maria Vai com as Outras. Eu já ouvi há um tempo atrás, eu parei, voltei, mas acho que tem umas 3 temporadas, e ele é muito bom porque ele fala com mulheres sobre a perspectiva profissional e o como é o lugar das mulheres hoje na sociedade. Então, tem entrevistas muito emblemáticas. Eu lembro de um episódio que ela entrevistou que tinha a Kátia Abreu. E isso que o Ramon falou, a gente está falando assim, um tema que une as mulheres é o assédio. E você vê que ela botou tipo em perspectiva a Kátia Abreu, umas 2 outras políticas de espectro, representantes da política de espectros diferentes da Kátia, e que elas concordavam em pontos assim relacionados a mulheres, porque de fato, assim, mesmo que você não se defina feminista, em algum momento você vai batalhar pelas mesmas coisas, porque isso faz parte da sua vivência, né? Você tá ali, tá sofrendo o que as outras mulheres estão sofrendo, mesmo que você não queira dar um nome disso de uma luta, um ativismo qualquer, entendeu? Então eu acho muito interessante esse podcast. A minha dica é um seriado, acho que Bianca não assistiu, a Elaine eu não sei se assistiu, é o I May Destroy You, da HBO, que é estrelado por uma atriz chamada Micaela Coel. Ela é a criadora também da série. Ela tem uma outra série de comédia na Netflix chamada Chewing Gun, que é bem divertida, mas essa I May Destroy You tem um pouco de humor, mas ela é mais drama. Ela criou uma série ficcional inspirada por algo que aconteceu com ela. Ela foi vítima de um abuso sexual, e o que é interessante da série é justamente mostrar, ela mostrar os pontos de vista de pessoas que estão ao redor dela. Então ela tem tipo uma melhor amiga, ela tem um amigo que é gay, e todos eles de alguma forma contribuem ou passam por situações que envolvem abuso, assédio. Tem flashback mostrando a questão da infância delas. É uma série que são 12 episódios de 30 minutos. Eu recomendo bastante. Inclusive tem sem dar spoiler, mas tem um episódio falando dessa questão do estupro e do ponto de vista masculino. Ela tem um amigo que é gay, e como os gays têm a questão da liberdade sexual pelo fato de ser entre homens, conseguir fazer sexo mais livremente, digamos assim. Então ele marca um encontro com o cara num aplicativo, num Tinder da vida. Ele vai ele e um outro cara para casa de um terceiro cara. E aí chega lá, esse cara que foi com ele vai embora, e ele resolve se pegar lá com esse cara que ele marcou, na casa do cara. Aí fazem sexo uma vez, beleza. Aí quando o cara tá indo embora, o amigo da personagem principal, aí o cara, o dono da casa, força ele a fazer sexo novamente, contra a vontade dele. Aí depois ele vai na delegacia pra fazer fazer a denúncia de estupro. Aí a galera pergunta pra ele assim:
Você foi, como é o nome do cara? Ele não sabia o nome real do cara. Você foi fazer o que lá? Eu fui lá fazer sexo com ele, não sei o que, marquei no aplicativo. E aí, como é que você vai provar agora que essa segunda vez foi abuso, sacou? Então é isso, pessoal. Estamos chegando aí ao final de um longo VaraCast. É um tema que a gente podia continuar falando aqui por mais muito tempo. Eu imagino que pela experiência de vocês, a gente podia ficar falando aqui sobre abuso, assédio, relacionamento tóxico, coisas do tipo, ad infinito, porque vocês devem ter histórias ou que vocês presenciaram, ou que alguém que vocês conhecem, ou algum familiar, coisas do tipo. Então é um loop infinito, mas acho que o importante é isso que a gente falou, de tocar no tema, conversar a respeito, de vez em quando ser o chato do rolê, como disse a Elaine, e vida que segue. É isso, pessoal. Até o próximo podcast. Um abraço. Tchau! Tchau, obrigada! VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.